Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindas de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o mestre do terror. E bem-vindas a uma oportunidade de a gente falar dos Trapalhões. Porque simplesmente me deu vontade de falar dos Trapalhões. Os Trapalhões e suas histórias em quadrinhos tiveram uma importância bastante interessante na minha infância. Eram revistas que apareceram até com certa frequência na mão dos meus amigos, na minha mão, só que claro, eram outra versão. Era uma versão bem mais escrachada. Eu não lembro quem publicava, a editora Block, eu acho, Globo, não tenho certeza agora, mas era uma versão bem mais escrachada. Os Trapalhões com a aparência fundamentalmente análoga ao dos atores, né, do programa de TV, e as aventuras também dentro daquela pegada, com muita sátira, muito humor pastelão e tal. E a gente gostava, cara, e a gente gostava pelo simples fato de ser Trapalhões. Eu não tenho mais nada nesse sentido já há muitos anos, na verdade, nunca mais me caiu uma edição dos Trapalhões na mão daquela fase. Mas eu tenho muitas revistinhas dos Trapalhões. Muitas pode ser exagero, mas eu tenho um determinado número daquela fase da Abril, em que os Trapalhões apareciam numa versão infantil que, na verdade, na maior parte do tempo não me agradou muito, embora tenha sido até bastante longeva, mas havia certas versões, certas publicações daquela fase que ainda me interessavam, porque ainda mantinham uma essência daqueles Trapalhões que eu acompanhava. E eu tô falando de publicações como essa aqui, a revista Aventuras dos Trapalhões, né? Querida, encolhi os Trapalhões. Essa é a número 20 da editora Abril. É uma revista bem fininha, era publicada não era com papel jornal, né? Era com papel especial. Trazia, anunciando aqui, os Trapalhões e a Árvore da Juventude, um filme na época ainda, né? Ainda era novidade. E eu curtia ainda quando esse material era publicado por causa das sátiras, das paródias de filmes, de personagens de literatura e tal. Eu sempre achei, tô sempre falando aqui, que para escrever humor o Brasil sempre foi muito bom, sempre teve excelentes roteiristas, e os Trapalhões, na minha concepção, desde a minha infância, sempre foram muito capazes, sempre produziram material muito legal nesse sentido, no sentido da zoação, da paródia. E filmes, né, como Querida, encolhi as crianças, fizeram muito sucesso na época, e claro que seriam parodiados. E aqui tem essa versãozinha. Essa revista Aventuras dos Trapalhões se dedicava muito a isso, né, a essas paródias. Tem essa versãozinha na qual eles vão visitar um tio do Didi, que é a cara do Didi, só que de bigode. E eles acabam sendo encolhidos porque esse tio é inventor. O argumento é do Gerson Teixeira e os desenhos do Gustavo Machado, com a arte final do Jamie Poldavi. Eu confesso que eu, assim, de nome agora, não posso dizer que conheço muito o trabalho de nenhum deles, mas a história é muito legal. É aquela coisa assim, é uma história fantástica, é uma história inovadora? Não, claro que não. Até porque é uma paródia de um filme, então traz muita... É como requentar uma ideia, né? Mas é uma história tremendamente divertida e com aquela pegada que se esperava que tivessem as aventuras dessa versão dos Trapalhões. Eram uma aventura eram aventuras um pouco mais infantis. A pegada, eu lembro bem, a pegada das edições da Block era um humor mais escrachado,
né? Um humor que soava mais adulto, porque era o humor do programa de TV, e eu lembro, até hoje eu tenho essa concepção, que o programa dos Trapalhões na TV que eu assistia quando criança, aquele mega sucesso, ele não era um programa infantil. Não era um programa com uma pegada para as crianças. Não era exatamente pesado, não era adulto demais, mas tampouco buscava atingir só o público infantil. E diferente dos Trapalhões nessa versão aqui, que é como eu digo, é de uma época em que ainda se lançava quadrinho para criança e a pegada era um pouco mais infantil, mas ainda assim o humor funcionava. A história é curtinha, tem 14 páginas, termina com eles meio que querendo se esquivar da tia do Didi, aí, da esposa do tio do Didi, que ficou gigantona e tal. Mas era gostoso de ler. Essas paródias eram muito gostosas de ler. E tem mais, tem os Caça-Espanto, não preciso nem dizer, né? O Espectro da Arte, que tem argumento da Lúcia de Nóbrega, Lúcia A. Nóbrega e do Marcelo Cassaro nos desenhos. Esse sim, um cara que eu conheço muito bem. E, claro, paródia dos Caça-Fantasmas, com aquela pegadinha. Tem um pôster do querido Encolhi os Trapalhões, que milagrosamente ficou na revista. E tem eles aqui, na versão Caça-Fantasmas. Esse é o Hector, um deles. Tá vendo? É um humor bobo, cara, mas ainda é um humor que funciona, é bem legal. As tiradas, as referências ao filme estão mais ou menos presentes, mas bem amalucadinhas. Termina sendo uma história também bastante divertida e bastante funcional. Eu acho que essa é uma maneira pela qual se podia definir muito o humor daquela época, fosse ele para um público mais juvenil ou não. Era um humor bastante funcional, né? Um humor que cumpria o seu papel. A gente conseguia se divertir, conseguia achar legal. E pra mim, sempre tem uma historinha curta daí, Uma Nova Língua. Não vou dar muito destaque pra ela, é uma historinha curta, mas pra mim era o que salvava essa versão dos Trapalhões. Essas paródias, eu tenho mais uma, eu tenho Didi Cop, se não me engano, e talvez venha a falar futuramente aí no canal, por que não? Essas versões parodiando filmes, desenhos famosos, personagens da literatura, eram as edições que quando caíam na minha mão realmente eu gostava, realmente me davam prazer em ler, porque eu acho que a gente tem muito talento para tirar sarro das coisas. O brasileiro tem isso, talvez a gente exagere demais, mas tem. E se considerar a época, anos 90, como eu sempre digo, a época em que absolutamente tudo virá quadrinhos, os Trapalhões já eram, na verdade, uma releitura, já eram veteranos, já tinham virado quadrinho muito antes disso. Aqui foram apenas reinventados, depois tentou-se lançar quadrinhos do Didi, né, Didizinho e uns spin-offs com alguns personagens dessa turma do Didi, que é horrível, já fiz vídeo aqui no canal, quadrinho medonho de ruim, que me perdoem, mas é. Mas quando você começa a andar no deserto, qualquer copo d'água é salvação, né? Nos anos 90, se ao mesmo tempo foram anos abençoados por uma produção, seja ela nacional ou não, de quadrinhos bastante profícua, com muita variedade, eram também anos que rapidamente se tornaram muito estéreis, com pouca coisa interessante para ler. E hoje em dia eu consigo ver com mais carinho essa versão requentada dos Trapalhões. Os Trapalhões crianças me parecem mais simpáticos e essas paródias me parecem ainda melhores. Um amigo meu certa vez comentou comigo que hoje em dia está meio difícil arrumar quadrinhos dos Trapalhões. Eu perguntei a ele se ele estava se referindo a esses quadrinhos mais antigos dos anos 70, dos anos 80. Ele disse que esses realmente muito difíceis, mas que até mesmo esses daqui agora estavam complicados de achar.
Não sei o quanto a informação procede, seja como for, eu gosto de ter as que eu tenho, mesmo não sendo a minha versão preferida dos Trapalhões em quadrinhos, ainda é legal ter, ainda é divertido. E quando se trata dessas paródias, realmente me conquista. E desse vídeo, se você gostou, aquele likezinho aí pra mim e pro meu querido mestre do terror. Já sabem, né? Fomos!